Sou o professor Robson Macedo, disciplina Arte. Hoje iremos estudar o que é a música e alguns componentes que fazem parte desta linguagem musical. O que é a música? É importante compreendermos que esta linguagem musical ela é cercada por componentes importantíssimos dentro desta linguagem. Nós iremos entender e compreender um pouco sobre o que é e essa definição música, sobre as colunas, essa fundamentação importante que é a harmonia, é a melodia, é o ritmo. Iremos compreender e analisar sobre o som, este componente físico tão importante. E por isso, falar sobre essa linguagem musical é entender nós, seres humanos, dentro desse ambiente, dessa linguagem, desse procedimento artístico. A música é algo muito importante na vida do ser humano. A música é uma ferramenta artística que, além de ser um produto artesanal, também ela é algo transcendente, que mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. É muito agradável conversar, dialogar, falar, comentar sobre este assunto, música, empiricamente, ou seja, a música ela acontece no nosso dia a dia, desenvolvendo as nossas percepções, os nossos batimentos, as nossas emoções, os nossos sensos críticos e cognitivos. De acordo com as definições que vão surgindo, nós vamos citar exemplos para que possamos compreender sobre tão importante assunto. A definição de música, a arte de combinações de sons de maneira que agrade aos ouvidos. Essa combinação de sons, a definição está dizendo que ela tem que ser sucessiva e simultânea. Então vamos desenvolver um pouco sobre essa definição. Primeiro ponto, ao falarmos de música, a definição está dizendo que ela é uma arte. Uma arte que não é nada feita em série, um computador, um instrumento musical ou até mesmo qualquer outro objeto que é feito em grandes quantidades. A música ela é um produto artesanal, ou seja, é um processo elaborado dentro de uma estética, ou seja, de uma perfeição, uma qualidade, uma observação, percepção, uma compreensão. Por isso que a música ela faz parte do ambiente artístico. Por esta linguagem ela ser uma arte, um processo artesanal. Existe uma técnica por trás disso aí. Existe uma habilidade, uma forma de manusear. E esta arte, ela procede dentro de uma combinação de sons. E essas combinações ela é sucessiva. O que é isso? É um após o outro. E simultânea, ou seja, junto, de uma só vez. Por isso, tem que ser sempre de maneira que possa agradar este aparelho aqui, este procedimento, este órgão, esse processo perceptivo, a nossa audição. Ela vem a ser algo que traz uma ideia dentro dos nossos sentidos, nos satisfaça. Essa definição de música, ela é uma definição universal. Música é a arte de combinações de sons, sucessivo e simultâneo, de maneira que agrade aos ouvidos. Quando nós falamos sobre dessa combinação de sons sucessiva e simultânea, adentramos num processo chamado elementos da música. As colunas de um prédio, de um templo, as colunas de uma escola que sustenta toda uma base, sustenta o teto da sua casa, por exemplo. Então, os elementos da música são essas colunas: harmonia, melodia e ritmo. Harmonia, sua definição, combinações de sons simultâneo, ou seja, é algo junto, de uma só vez. Por exemplo, veja só, nós temos aqui o teclado, teclas. Na Idade Antiga, em tempos remotos, se iniciou-se com a ideia do piano,
ou a formação do cravo ou de um órgão. Hoje nós temos um teclado com um aparelho eletrônico em que junta todos esses sons. Nós chamamos isso de um processo de sintetizador, ou seja, é um ambiente técnico eletrônico que junta todos esses sons individuais, órgão, cravo, o piano. E agora eu vou usar o som do piano. Cada tecla dessa é uma nota. Uma nota é um ponto no intervalo. O que eu quero dizer, nesse teclado, cada tecla dessa aqui é uma nota. Olha. Cada tecla desta aqui é uma nota. E a harmonia, que essa definição é uma combinação simultânea, é quando eu pego essas notas e simultaneamente juntas eu executo, eu toco, por exemplo, a partir de duas notas, duas teclas. Isso é uma harmonia. Então, nesta harmonia, eu posso tocar tranquilo. E assim é a ideia da simultaneidade. Nós chamamos que é junto, de uma só vez. A melodia, combinação de sons sucessivos. Sucessivo ou sucessivamente, que é um após o outro. Uma fila, por exemplo, uma fila que são pessoas sucessiva, um após o outro. É diferente de simultânea, que é junto, é um conjunto. Por exemplo, no piano. No piano nós teremos a ideia do sucessivo. Isso aqui isso é o sucessivo. Simultâneo. Sucessivo, simultâneo, sucessivo, uma flauta doce. Ela não tem como estar dentro do procedimento harmonia, dentro desta definição simultânea, junto. Por quê? Porque ela é uma sucessão de furos, um após o outro. Ó. E na flauta, os seus dedos são executados sucessivamente. Sucessivamente. O violão é um procedimento que também nós trabalhamos tanto da forma sucessiva como de forma simultânea. Sucessivamente, cada corda dessa tocada separada. Ó. Cada casinha dessa aqui, ó, esses quadradinhos, ó, dedo após dedo, ó. Agora, harmonicamente, simultaneamente, pode sim, olha aí, ó.
porque estou tocando simultaneamente todas as cordas juntas, ó. Ritmo é uma combinação ordenada do som, é um movimento ordenado da música. Quando esses elementos da música, harmonia, melodia e ritmo estão dentro de uma organização, está dentro de uma frequência sonora, dentro de um espaço organizado, ordenado, nós recebemos esse som, essas frequências, de uma forma que agrada a nossos ouvidos. Então, um movimento ordenado é isso, não é de qualquer jeito. Então, o ritmo é isso. Por exemplo, o metrônomo. O metrônomo é um procedimento onde tem um batimento organizado, métrico, estabelecido. O som de um metrônomo. Este som deste metrônomo faz com que possamos manter o andamento musical organizado. Então não é de qualquer forma, por isso que a música ela é uma linguagem artística e a arte ela é técnica e habilidade, é um processo de manuseio e observação. Podemos acrescentar a parte artesanal, do cuidado, do transformar o produto. Recapitulando, falamos sobre a música, que a sua definição ela é universal. Falamos que ela é uma arte. Se é arte, ela é técnica e habilidade. Ela é uma linguagem. E nesta definição, ela é uma combinação de sons, que é um som sucessivo, ou seja, um após o outro, a melodia. E também é um som simultâneo, junto, de uma só vez, ou seja, harmonia. Quando eu falo de música, eu estou falando de notas, de som. Então são sons sucessivos, sons um após o outro, e sons que são simultâneos, sons que são juntos, de uma só vez, executados, tocados juntamente. Por isso, ela também é composta de um processo em que agrada aos nossos ouvidos. Então, esses componentes nós chamamos de elementos da música. É a harmonia, que é uma combinação de som simultâneo, é a melodia, que é uma combinação de som sucessivo, e o ritmo, que é um movimento ordenado, organizado, trabalhado, pensado, é um processo racional. A música ela é racional. O procedimento musical ela traz os aspectos da disciplina, da dedicação e do esforço. O ambiente musical ela não é um ambiente de fenômenos, de mistérios, de divindade, em que o dom da música. Não, música é um processo de disciplina, dedicação e esforço. É um ambiente de cognição, ou seja, mecânica, prática, execução. Desenvolvemos essa prática como andar de bicicleta, andar de moto, andar de carro, mecânico. Por isso, esses elementos são fundamentais porque eles são as colunas deste conteúdo. Na próxima aula, vamos trazer mais definições para vocês sobre os parâmetros do som, que é essa altura, intensidade, duração, timbre, falar um pouco sobre pulsação, sobre essa métrica rítmica e acentuar informações da textura musical. Sou o professor Robson Macedo. É sempre uma honra poder compartilhar conhecimentos artísticos com vocês.